Memórias póstumas de Brás Cubas, Filosofia e camadas de significado. Memórias póstumas de Brás Cubas é rica em camadas de significado e pode ser interpretada de várias maneiras, dependendo do enfoque dado pelo leitor. Eis aqui algumas chaves de leitura de significado. 1. Narrativa pós-morte. A obra é narrada por Brás Cubas após sua morte, o que permite uma reflexão descompromissada e muitas vezes irônica sobre sua própria vida e as convenções sociais da época. Esta escolha narrativa inovadora quebra as expectativas tradicionais de uma autobiografia e introduz um elemento de distanciamento que convida à reflexão filosófica. 2. Crítica social. Machado de Assis utiliza o livro para fazer uma crítica mordaz à sociedade carioca do século XIX, abordando temas como a escravidão, o patriarcalismo, as desigualdades sociais e o comportamento das elites. Brás Cubas, um homem da elite, não é poupado dessa crítica, sendo frequentemente retratado como egoísta, fútil e desapegado das realidades da maioria da população. 3. Existencialismo e pessimismo. Influenciado pela filosofia de Schopenhauer, como discutido anteriormente, o livro explora o pessimismo e o existencialismo ao questionar o sentido da vida, o papel dos desejos humanos e o inevitável encontro com a morte. O desenlace nihilista sugere uma visão de mundo onde as conquistas e desejos pessoais são, em última análise, inúteis. 4. Humor e ironia. O humor é uma ferramenta-chave usada por Machado para lidar com temas pesados, como a morte e o fracasso. A ironia serve para criticar não apenas a sociedade, mas também as convenções da própria literatura, criando um texto que é ao mesmo tempo divertido e profundamente crítico. 5. Realismo e realismo fantástico. Embora Memórias Póstumas de Brás Cubas seja geralmente classificado como um romance realista, devido à sua detalhada representação da sociedade, ele também incorpora elementos do realismo fantástico, especialmente através do uso do narrador defunto que conversa com o leitor e comenta sobre sua vida passada e o processo de escrita. 6. Reflexão sobre a autobiografia e a metaficção. O livro também pode ser visto como uma reflexão sobre o próprio ato de escrever uma autobiografia. Brás Cubas, ao revisar sua vida depois da morte, tem a oportunidade de reescrever e reavaliar seus próprios erros e sucessos, o que o torna tanto personagem quanto autor de sua história. Esta abordagem metaficcional questiona a veracidade e a objetividade na narrativa autobiográfica. 7. Filosofia sobre a morte. A obra também explora a morte não apenas como fenômeno biológico, mas como um momento de revelação e reflexão existencial. A morte é apresentada não só como um fim, mas como um ponto de vista a partir do qual 8. Questões de classe e mobilidade social. Embora Brás Cubas pertença à elite, Machado não deixa de explorar as nuances da mobilidade social e as interações entre diferentes classes. Personagens como Marcela, que ama não por 15 meses, mas por 15 mil réis, são exemplos de como o amor e as relações pessoais estão intrincados com questões econômicas e de classe. 9. O papel da mulher na sociedade. O romance também aborda a situação das mulheres na sociedade do século XIX, através de personagens como Virgília e Marcela. A dependência financeira das mulheres e suas limitadas opções de vida são criticadas de forma sutil por meio das relações destas com Brás Cubas e outros personagens masculinos, revelando as contradições e as pressões sociais enfrentadas pelas mulheres. 10. A condição humana e a ilusão de livre-arbítrio. Machado questiona constantemente a noção de livre-arbítrio através das escolhas e reflexões de Brás Cubas. A influência de Schopenhauer é notável aqui, na medida em que o desejo, ou a vontade, na terminologia de Schopenhauer, é visto como um motor que dirige as ações humanas, muitas vezes levando a resultados fúteis ou desastrosos. 11. Estrutura narrativa e quebra da quarta parede. O autor frequentemente quebra a quarta parede, com Brás Cubas dirigindo-se diretamente aos leitores, comentando sobre o ato de narrar, questionando suas próprias motivações e as dos leitores. Esta técnica não só envolve o leitor de maneira única, mas também o faz refletir sobre a veracidade e a manipulação dentro da narrativa. 12. Existencialismo e a busca por legado. A obsessão de Brás Cubas por deixar um legado, culminando na sua invenção inútil, o emplasto Brás Cubas, destinado a aliviar a melancolia humana, pode ser interpretada como uma crítica ao desejo humano de imortalidade através da fama ou de realizações.
A inutilidade de seu invento e seu subsequente abandono dessa ambição refletem o absurdo existencial e a aceitação da própria irrelevância. 13. Sátira política. Machado também usa sua obra para satirizar a política brasileira do século XIX, ilustrando como as posições e as opiniões são muitas vezes motivadas por interesses pessoais e egoísmo, em vez de um genuíno compromisso com o bem comum. A breve carreira política de Brás Cubas serve como uma crítica ao oportunismo e à ineficácia dos políticos da época. 14. Dualidade e ambiguidade. Toda a obra está permeada por uma dualidade e ambiguidade que reflete a complexidade do ser humano. Brás Cubas, por exemplo, é ao mesmo tempo vítima e vilão de sua própria narrativa, capaz de profunda introspecção e também de egocentrismo extremo. Essa ambiguidade estende-se à moralidade da história, que não oferece julgamentos claros, mas sim... 15. Reflexão sobre a vaidade e o egoísmo humano. O livro é um estudo profundo sobre a vaidade e o egoísmo, características centrais de Brás Cubas e de outros personagens. A maneira como Brás reflete sobre sua vida e as justificativas que encontra para suas ações revelam um retrato cínico da natureza humana, onde os interesses pessoais frequentemente superam os morais ou coletivos. 16. A ironia do não ter filhos. Um dos aspectos mais irônicos e comentados do livro é o capítulo final, onde Brás Cubas conclui que sua maior realização foi não ter procriado. Isso pode ser visto como uma libertação das responsabilidades e sofrimentos que poderia ter passado adiante, uma observação mordaz sobre a perpetuação das misérias humanas através das gerações. 17. Desconstrução do herói tradicional. Machado de Assis subverte o conceito de herói literário ao apresentar Brás Cubas como um anti-herói. A vida de Brás não é marcada por grandes feitos ou nobreza, mas por caprichos, fracassos e uma série de desventuras. Isso desafia a expectativa do leitor sobre o protagonista e critica a idealização de personagens na literatura. 18. Exploração da solidão e do isolamento. O tema da solidão permeia toda a obra, desde as reflexões póstumas de Brás Cubas até sua incapacidade de estabelecer conexões genuínas com outros personagens. Sua morte e as circunstâncias de sua vida sugerem uma crítica à alienação emocional e ao isolamento social que acompanham a busca por status e riqueza. 19. Uso da morte como recurso narrativo. Ao utilizar a morte como ponto de partida, Machado consegue explorar temas como a memória e o legado de uma maneira única. A morte de Brás Cubas serve como um catalisador para reflexões sobre a vida, permitindo uma honestidade brutal que talvez não fosse possível se ele estivesse vivo. 20. Estilo e estrutura fragmentada. A estrutura não linear e fragmentada do livro reflete a natureza fragmentada da memória e da própria vida. Cada capítulo pode funcionar como uma peça independente, mas juntos formam um retrato complexo de uma vida. Essa estrutura desafia as convenções narrativas e reforça a naturalidade introspectiva e experimental da obra. 21. Crítica à ciência e ao progresso. O emplasto Brás Cubas é também uma crítica ao otimismo cego na ciência e no progresso. Machado questiona a fé na ciência como solução para os males humanos, sugerindo que as invenções e descobertas podem ser tão vãs e inúteis quanto as ambições pessoais de quem as cria. 22. Manipulação do leitor e jogos literários. Machado frequentemente manipula as expectativas do leitor e brinca com a forma literária. Ele desafia o leitor a questionar não apenas a narrativa, mas também a própria construção do texto e das convenções literárias, criando um diálogo metalinguístico que... A obra também apresenta diversas conexões com a filosofia de Arthur Schopenhauer, filósofo alemão cujas ideias tiveram uma influência marcante sobre Machado. Pessimismo e o princípio de realidade. Schopenhauer é conhecido por sua filosofia pessimista, centralizada na ideia de que a vida é fundamentalmente guiada pelo desejo insaciável, a vontade, que é a fonte de todo sofrimento. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado incorpora esse pessimismo, especialmente visível na visão de mundo do protagonista Brás Cubas, que reflete sobre a futilidade e o vazio de suas aspirações e experiências após a morte. 2. Negação da vontade. Um dos conceitos mais importantes em Schopenhauer é a negação da vontade, a ideia de que a verdadeira libertação do sofrimento se alcança ao renunciar aos desejos mundanos. Embora Brás Cubas não siga explicitamente este princípio, a narrativa de sua vida e a análise de suas motivações e fracassos podem ser vistas como uma ilustração das consequências de não negar a vontade, resultando em uma vida de desilusões e insatisfações. 3. Ironia e distanciamento.
Machado de Assis usa a ironia de forma magistral em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o que pode ser visto como uma técnica para criar distância entre o desejo e a realidade. Semelhante à forma como Schopenhauer descreve a contemplação estética como um meio de se afastar das dores da vontade. A narrativa irônica permite uma crítica à sociedade e às ilusões humanas, refletindo a influência do pensamento schopenhaueriano. 4. O papel do amor e do sexo. Schopenhauer considerava o amor e o sexo como manifestações da vontade, destinadas a perpetuar a espécie, uma visão bastante cínica e utilitária. Em Memórias Póstumas, o amor é frequentemente retratado de forma irônica e desiludida, como as relações de Brás Cubas com Virgília, que são movidas mais por interesse social e pessoal do que por genuína afeição. 5. Morte e niilismo. A obra de Machado começa com a morte do protagonista que narra sua história do além-túmulo. Essa perspectiva permite uma reflexão sobre a morte que é consistente com a filosofia de Schopenhauer sobre o fim dos desejos e a cessação da vontade. A abordagem quase nihilista de Brás Cubas em relação à sua própria vida e morte ecoa o desencanto de Schopenhauer. Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis e Hamlet, de William Shakespeare compartilham diversas características temáticas e estilísticas que estabelecem uma relação interessante entre essas duas grandes obras da literatura mundial. Reflexão sobre a morte. Tanto em Hamlet quanto em Memórias Póstumas de Brás Cubas, a morte desempenha um papel central. Em Hamlet, a morte do pai do príncipe e sua própria obsessão com a mortalidade permeiam toda a trama, enquanto em Memórias Póstumas, Brás Cubas narra a história já sendo um defunto. Ambas as obras utilizam a morte não apenas como um evento narrativo, mas como um meio para explorar questões filosóficas profundas sobre o sentido da vida e o legado humano. 2. Monólogos e reflexões interiores. Hamlet é famoso por seus solilóquios, especialmente o ser ou não ser, onde Hamlet contempla a natureza da existência e o suicídio. Da mesma forma, Memórias Póstumas é repleta de reflexões introspectivas de Brás Cubas, que, embora apresentadas com uma dose maior de ironia e sarcasmo, também mergulham profundamente nos dilemas e na psique do protagonista. 3. Crítica à sociedade. Ambas as obras oferecem críticas penetrantes às sociedades em que estão inseridas. Shakespeare, através de Hamlet, questiona a corrupção, a moralidade e a legitimidade do poder na Dinamarca. Machado, por sua vez, utiliza a vida e as observações de Brás Cubas para criticar a sociedade brasileira do século XIX, abordando a hipocrisia social, a escravidão e as desigualdades. 4. Uso da ironia e do humor negro. Shakespeare e Machado de Assis empregam a ironia e o humor negro para desenvolver seus temas e personagens. Em Hamlet, o humor é frequentemente usado para aliviar a tensão dramática e para iluminar as contradições dos personagens. Machado utiliza uma ironia mais explícita e um humor mais amargo para questionar as convenções sociais e literárias. 5. Personagens complexos e falhos. Hamlet e Brás Cubas são ambos protagonistas complexos e profundamente falhos. Suas lutas internas, procrastinação e falhas de caráter são essenciais para as tramas de suas respectivas histórias. Eles não são heróis no sentido tradicional, mas figuras trágicas cujas vidas são marcadas por erros, fracassos e reflexões profundas. 6. Estrutura narrativa inovadora. Hamlet rompe com muitas convenções do teatro elisabetano por meio de sua estrutura complexa e uso de técnicas como jogo dentro do jogo. Machado também inova ao adotar uma estrutura narrativa não linear e fragmentada em Memórias Póstumas, além do uso de um narrador defunto que comenta sobre sua própria história e a técnica literária. 7. Questionamento da realidade e da loucura. Tanto em Hamlet quanto em Memórias Póstumas, os temas da realidade, da percepção e da loucura são explorados. Hamlet muitas vezes questiona sua própria sanidade e a realidade ao seu redor, enquanto Brás Cubas, através de sua narrativa póstuma e suas reflexões irônicas, também desafia o leitor a questionar